Pode ser? Então, assim, em nome da mesa da organização do evento, novamente agradecer a vocês, agradecer também o público presente, agradecer o apoio técnico da decania, do CFCH, que eu acho que está dando sem o pessoal que trabalha aqui no apoio técnico especializado, esse evento não ocorreria. Então, servidores técnicos que atuam aqui no CFCH, registrar isso como uma atividade também do apoio técnico de construir uma atividade coletivamente. E essa mesa, Lei de Ensino de História Afro-Brasileira e Indígena, como bem colocou a professora Mônica, eu acho que é muito feliz em pensar, tratar a memória, mas também olhando para o futuro. Então, para o presente e para o futuro. E aí, numa universidade enorme como essa, como eu falei no início, na abertura, né? Eu estou aqui na UFRJ há pouco tempo, mas já sou professor da rede federal há 15 anos, quase 15 anos, e estou aqui há 2 anos e meio. Então, já conhecia o UFRJ, mas como professor efetivo é recente. E estou atuando agora no projeto de iniciação à docência, que é uma das formas também de permanência do PIBID, atuando no Cefet e no Pedro II São Cristóvão. Eu acho que é uma forma de garantir o debate da questão racial, o debate contra as discriminações, o debate dos povos originários também através do PIBID. Eu acho que é uma forma de interseção com a escola. E aí eu queria levantar 3 pontos breves, gerais, sobre as falas de vocês, que eu fiquei bastante instigado aqui. Como eu disse na abertura, eu acho que eu já sabia que eu ia vir aqui hoje nesse sentido de aprender muito mais do que contribuir com a mesa, mas aí eu acho assim, que tem 3 aspectos gerais que vocês levantaram que me chamam bastante atenção e que perpassaram as falas de vocês, né? Eu acho que o primeiro aspecto, que a professora Mônica ressaltou também isso, é que o que temos hoje, assim, se temos uma lei que estamos completando 20 anos, que é um avanço, mas que tem problemas ainda, se temos esse debate ocorrendo e outros que foram feitos, mas para lembrar assim, que isso não surge do nada, isso não cai do céu, né? Isso não é inclusive dado de graça do ponto de vista da bondade de um governo, apesar de ser um governo progressista, mas eu acho que tem uma história, tem um acúmulo, e as falas de vocês pelo menos me levaram a entender esse processo, de que pessoas, mulheres negras, homens negros estavam, sobretudo, no debate da lei pela educação antirracista, e depois que houve uma implementação da lei para a discussão dos povos indígenas, mas as pessoas estavam ali fazendo a história. Então, outras pessoas vieram antes da própria lei. Então, eu acho que é interessante a gente ter uma primeira perspectiva, essa noção, né? E pessoas, e isso territorialmente falando, né? Não apenas no Rio, não apenas em São Paulo. Eu, no início, falei que sou nordestino, sou do sertão da Bahia, e uma das coisas que Edson colocou na fala dele, me lembrei assim, aqui no Rio tem, sim, muitas dificuldades, eu sinto muita discriminação por ser nordestino aqui quando eu falo, e quando eu abro a boca. Então, a discriminação quando abro a boca, quando fala um sotaque, e às vezes as pessoas que estão aqui nem sabem que isso ocorre, porque veja como que há uma naturalização desses processos. Então, o primeiro elemento que eu queria ressaltar é isso, a ideia de que a história vem de longe, né? Não é simplesmente algo que foi dado, foi conquistado. Então, que isso sirva também para que a gente se motive, e aí eu falo no plural, para pensar como conquistar outras coisas, para que a gente simplesmente não caia até no risco do oportunismo, como a professora Janete colocou isso muito bem na exposição, de mostrar como que também existe oportunismo nesse debate, e isso precisa ser dito também. O segundo aspecto, bastante breve, o fazer da identidade. Eu acho que a ideia assim, de se tornar, se perceber na sua identidade, na sua subjetividade, que o Edson trouxe isso muito bem, e eu acho que é um processo, ele é individual e ele é coletivo, porque ele passa por um processo de educação. E é por isso que a gente está debatendo aqui universidade, escola, educação básica, porque a gente acredita naquela ideia dialógica do Paulo Freire, naquela ideia de que a coisa se constrói coletivamente. E um processo da construção da questão racial, da questão do pertencimento étnico dos povos originários, é se fazer na sua identidade.
subjetividade, se perceber no processo, que às vezes não está dito, não é objetivo. Às vezes você tem que fazer essa reconstrução na subjetividade. Então, esse segundo aspecto eu achei muito bacana, ao mesmo tempo poderoso, ao mesmo tempo traz uma afirmação de que se ontem eu morri, amanhã eu não morrerei, como diz a música do Emicida, né? Então, é um processo de reavaliação, esse segundo aspecto. O terceiro aspecto, finalmente, que eu acho que é bem interessante, é não se contentar em achar que já está tudo conquistado, do ponto de vista das barreiras foram rompidas, né? De fato, rompemos barreiras. Eu falava no início, na minha apresentação, da onde eu vim, minha ex-universidade da UFRB, lá nós conseguimos chegar a 80%, 85% de estudantes negros e negras e de classes baixas na UFRB. Aquilo é uma mudança significativa, você vê isso acontecer, o empoderamento ali de fato ocorrendo, mas não é suficiente. Porque se não tiver permanência, essas pessoas vão sair, vão se desfiliar no processo ali e se perdem nessa estrutura. Então, eu acho que a gente precisa olhar para o futuro, olhar o que teve de passado, pensar para o futuro. E eu encerro com a referência a uma música aqui para abrir para vocês, para esse bloco com 5 questões. A professora Janete trouxe música também, e aí eu me lembrei dessa música na hora que ela apresentou a música e cantou a música de forma muito linda. Eu me lembrei de uma música que eu uso em sala, do Ederaldo Gentil, um músico baiano já falecido, negro, que é O Ouro e a Madeira. E aí tem uma frase que ele diz assim: o ouro afunda no mar, a madeira... eu não me arrisquei a cantar. A ostra nasce do lodo, gerando pérolas finas. Então ele vai dizendo assim, como que a ostra nasce do lodo, da onde não se imaginava, da onde se tinha como lugar do marginalizado na perspectiva racista histórica, mas nasce transformação. E aí ele diz assim: não quero ser o mar, mas basta a fonte, e não quero ser o dia, mas a alvorada. Então eu acho que a mesa pôde aqui hoje nos abrilhantar na perspectiva de olhar para trás, olhar para o presente e pensar alguns caminhos para o futuro que não são dados, que não são resolvidos, sobretudo numa universidade como a nossa, falando do lugar onde eu já estou, de que a gente percebe como que essa estrutura da Universidade Federal do Rio de Janeiro é também uma estrutura racista e é também uma estrutura oligárquica e que reproduz uma lógica, muitas vezes, de poucos e para poucos. Então, eu acho que a gente precisa entender e que, inclusive, a estrutura física da nossa universidade, quando ela está em risco, afeta também a inclusão e a permanência. Porque se não tiver apoio à assistência estudantil, mas se não tiver também banheiro de qualidade, sala de qualidade, as pessoas vão sair da universidade. Porque ninguém vai querer ficar na universidade e cair nos pedaços, como é o nosso prédio do IFIX do IH e como é vários outros prédios aqui da UFRJ. Então eu acho que falar também da lei do ensino, da educação, mas também exigir que tenha investimento para as universidades. Então eu queria também fazer esse registro aqui com mediador. Está aberto para quem quiser falar, eu peço apenas que se identifique, né, para a gente registrar aqui. Eu acho que vocês estão gravando, fale o nome e, enfim, a questão, a gente fazer um bloco de 5 questões. Boa tarde, meu nome é Sandra Márcia. Eu quero me dirigir à professora Janete, porque eu fiquei com umas dúvidas. Eu não sei o que é PAD e AFEF, por que as Atlânticas, o nome é as Atlânticas, as meninas do grupo, né, que eu achei fenomenal. E eu não entendi o caderno, você anota o caderno a cada aula, não ficou claro para mim. Obrigada. Sandra, né? Isso. Obrigado, Sandra. Quem mais? Uma questão para a professora Mônica. Eu fiquei... É uma discussão que a gente leva já há algum tempo. Tá? Eu faço parte do grupo coordenador da Semana dos Povos Indígenas, lá de Goiás, e uma das discussões que a gente trava lá, só que a gente não tem fontes boas para comprovar isso, e a senhora afirmou aqui categoricamente
que os povos indígenas foram escravizados até o século XIX. Eu gostaria que a senhora discorresse um pouco mais sobre isso e onde que a gente pode conseguir essas fontes, porque esse mito ainda perdura no Brasil de que os povos africanos vieram para substituir a mão de obra escrava, tá, que não existia mais no século XVIII e XIX. Mas como é o seu nome? Meu nome é Moisés. Moisés, obrigado. Não? Mais ninguém? Então a gente devolve para a mesa. Pode ser. Bom, então, PADIAFEF é projeto de aprendizagem diferenciada, anos finais do ensino fundamental. Foi um projeto pensado para o mundo do trabalho e pensado para adultos. Só que a escola teve como público os estudantes da própria escola. E aí era uma doideira, porque a maioria desses jovens, o que trazia de memória da escola era gostar de ficar com os amigos. Então foi um desafio pensar como ensinar história para jovens que não ficavam dentro da sala de aula. Foi a minha primeira aproximação com as escolas de samba-mirim, de pensar que a pedagogia dessas escolas é fundamental para trazer esses meninos. E aí pensar a cultura. Foi uma experiência, assim, enfim, muito rica. Eu acho que cabe a gente conversar num outro momento. As Atlântica. Atlântica se remete a um filme da Beatriz Nascimento, né, que é o Ori. E aí no filme Ori, logo no início, a Bia fala o seguinte, eu chamo de Bia porque é isso, eu conheci Beatriz, né? Então a minha relação com ela é bem afetiva, não é com a historiadora Maria Beatriz Nascimento, que eu conheci também, a historiadora Maria Beatriz Nascimento, mas a Bia eu conheci muito, muito bem, né? Então, assim, no final, a Bia fala assim, eu sou atlântica. E aí, as jovens, quando me procuram, queriam homenagear uma historiadora negra. E elas chegam a Maria Beatriz Nascimento. E eu as provoco. Eu acho que, assim, ok, a gente pode homenagear uma mulher, né? Agora, ela tem uma significância que é plural. E aí eu provoco e elas chegam, eu provoco para ser, eu sou atlântica. E aí elas não, atlântica. Então elas chegaram a essa conformação. E os cadernos criativos, a cada aula, porque em história, nessa escola, a gente tem 2 tempos semanais, que são juntos, casados, de 1h30. E 1h30 para uma pessoa que vocês viram que gosta de falar e de interagir, a gente não consegue produzir o que o currículo diz que a gente deveria fazer. E, além disso, transgredir esse currículo, que é o que eu mais gosto de fazer. E, então, assim, eu falei, gente, para eu não me perder, que é aquela coisa burocrática, que nesse momento até quem é professor de escola básica está envolvido, que é conselho de classe, diários, né, notas e aquela coisa toda. Eu falei, gente, eu não vou me perder, esses caras não vão me pegar por conta dos malditos diários. Então, o caderno criativo me dá essa coisa burocrática, porque eu olho o dia a dia que eles fizeram. Além disso, eu também percebo como é que os meninos e meninas estão percebendo o que é dito.
E mais do que isso também, eles se percebem autores e autoras. Então, eu quando leio os cadernos e quando eu olho as produções de arte, gente, eu fico assim, gente, é isso. Ah, menino, isso aqui, olha aqui, o que é isso aqui, gente? Sabe, assim, enfim. E cada caderno, e cada escrita de um sujeito é diferente da do outro. Então a gente consegue trabalhar a diversidade também em sala de aula. Acho que é isso, né? Assim. Você pretende divulgar, fazer um compilado de livros? Então, a minha dissertação de mestrado foi sobre essas experiências de sala de aula, sei lá quando, acho que foi 2009. Hoje, aposentada, espero eu, né, que eu possa ter mais tempo para escrever sobre essas experiências, porque eu tenho aprendido que elas formam sujeitos e que pode ajudar a acolher sujeitas e sujeitos que estão aí meio que sem saber qual é, né? E essa foi a provocação do final. Assim, a gente tem muita coisa maravilhosa acontecendo. Por exemplo, aqui nessa universidade, eu recebo estagiários. Então, assim, esse ano não recebi, mas os últimos 3 anos eu tive estagiários de prática de ensino. E aí, o que me incomoda muito? Quando essa galera chega lá na escola e fala de um conceito chamado transposição didática, como se a universidade fosse o centro de produção e a escola básica fosse o espaço da extensão. Como se a escola básica não produzisse também referências para que a universidade também escrevesse história. Eu acho que só haverá uma melhoria do nível que ontem até se discutiu aqui, da dificuldade, que não é só a cota. Eu acho que o problema não está só na cota, também está na cota. Claro, tem que ter. Mas dizer que a cota é culpada do nível, não. A culpa é da base. Então, é isso que a senhora está falando. Que você recebe os alunos com um conceito que eles parece que desconhecem. Que chegam lá e não sabem que a base é o que é mais importante. Que o que vem de lá é que vai chegar aqui. Então, vai investir lá também. Não basta só investir aqui no terceiro grau. Porque o que mais falta é a base. Falta qualidades como você, porque infelizmente hoje, muitos professores, pela demanda, pela falta de demanda, o que eu observo, eu também fui professora de terceiro grau, os alunos chegam assim, português é uma coisa difícil, imagina história. Eu não era professora de português e tinha que corrigir português. Então, assim, é um problema muito sério da base. Que isso não é só cota, entendeu? Por quê? Porque quem é que está na escola pública? Aí fica assim, porque o aluno que chega na universidade, a cota é culpada. Não! Quem é que está na base é preto e pobre, quem está na escola pública, de base, a maior parte. Porque só chega, a maior parte que chega aqui é o que paga a escola. É o que paga a escola e que tem mais acesso. Então, está faltando lá. O que você faz, esse trabalho hercúleo lindo. Eu gostaria que fizéssemos assim. Eu também, quando eu dava aula, eu também transgredi algumas coisas e não gostava, que era de escola particular. Mas eu também transgredi. E a gente só consegue evoluir quando a gente transgride algumas coisas, quando a gente passa essas coisas. E isso é muito difícil a gente ver. Mas assim, a minha provocação com a transposição didática é outra. Né? De a gente pensar o lugar das hierarquias. Sim. Né? Como é que a gente faz para dialogar com os conhecimentos que são produzidos na base, né? Os conhecimentos que chegam à escola, sabe? E os conhecimentos que chegam à universidade, trazida por uma diversidade de sujeitos. Sim. Então, assim, como é que eu faço para não
hierarquizar. Embora a gente saiba que hierarquia exista em todas as relações. Eu não estou falando de saberes que a gente vai e sistematiza, e não estou negando os saberes. Agora, é muito complicado quando eu acho que o livro, por si só, vai me dar o que eu preciso passar para esses meninos como se eles fossem uma tábua em branco. Então, quando eles escrevem esses diários, eles estão dizendo o seguinte: olha só, professora, como que eu aprendo? O que é possível? E, ao mesmo tempo, eles também estão se apropriando de uma ferramenta que é fundamental para a nossa liberdade, que é a leitura e a escrita. Sim. Então, acho que é isso, né? Vamos lá. Agradeço a pergunta do Moisés. Eu acho que, olha só, essa questão é uma questão chave mesmo, como você falou, se desconhece esse silêncio, né, sobre a história dos povos indígenas e essa história que envolve uma escravização de longa duração. Experiência. Como encontrar informações sobre isso? No meu caso, eu topei com essas informações trabalhando com pesquisa nos arquivos, né? Esse registro que eu falei do início do século XIX, por exemplo, está no arquivo do IPHAN, no Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, aqui, por acaso, está aqui no Rio de Janeiro, mas eu acredito que esse registro possa existir em outros arquivos, no próprio Arquivo Nacional, onde eu estou hoje, seguramente nos diferentes registros sobre a propriedade dos escravizados, nos registros de inventários, né, nos registros desses testamentos, se haverá de encontrar a denominação que foi, né, consagrada pelo livro do João Monteiro, que é de Negros da Terra. Então, os trabalhos do João Monteiro, os trabalhos da Maria Regina Celestino, são trabalhos que vão trazer essas informações sobre a presença de indígenas escravizados, ainda que a Regina trabalhe mais sobre os aldeados, ela vai mencionar a presença de escravizados, e isso era contra a lei, porém, havia situações em que essa lei permitia, como é o caso que ele relata no século XVIII, em Minas Gerais, a escravização de indígenas rebeldes, indígenas que estavam se recusando a obedecer às ordens do poder colonial. Então, a gente tem, no século XVIII, em que essa escravidão indígena já deveria estar oficialmente abolida, mas as exceções que permitiam com que essa história continuasse. Assim como esses testamentos, esses inventários e as cartas de alforria registradas em cartórios são documentos que comprovam, né, do ponto de vista da história, a existência de indígenas escravizados até o século XIX. Essa tese eu compartilhei tem um compilado de fontes, que todas essas informações, elas estão em aspas, inclusive, são citações diretas. Depois eu posso compartilhar também, acho que pode ser isso. Essa tese dela não está publicada. Pra vocês terem ideia, eu achei essa tese dela, eu tive que ter contato com ela, que foi pela USP, ela da USP, e não estava em lugar nenhum. Então não tinha repositório na época. Então eu tive que manter contato com ela, e ela me enviou o documento em PDF, para ver se tem dificuldade. Não está, ainda não está. Não sei se está publicada depois. A gente está com a questão do horário aqui, como naquele primeiro momento, né? Duas pessoas falaram, então a gente entendeu que não tem mais questões, aí a gente vai pedir que vocês façam uma fala final, né? Um agradecimento, enfim, considerações finais, começando por vocês, pela professora Mônica, Vou ser muito terminando com o rápida. professor Sérgio. Olha, muito rápido aqui, agradecendo o convite, a presença, o debate, as perguntas, cada um de vocês e tudo que a gente... E que bom que isso está registrado, né? Estou vendo ali, está sendo feito um registro, que eu acho que é isso. A gente vai fazendo os encontros se ampliarem, se somarem nesse espaço, porque não tem outra saída senão o debate coletivo, o aprofundamento do diálogo e
o reiterar do nosso compromisso de que muitas histórias importam e que essas histórias em especial importam e fazem parte da nossa luta por direitos. Queria agradecer mais uma vez, né, a oportunidade. Eu vou pedir para mostrar uma foto aqui, que é isso, gente. Isso foi em 1996. Pode mostrar, por favor? A prova, né, gente? Isso foi em 1996. Sou eu e minha irmã nesse ato de setembro, fantasiados, né? E aí, obviamente, a minha mãe, assim, tem noção, ela ficou muito orgulhosa, porque ela produziu, minha mãe é costureira, né? Ela produziu essa saia de penas de verdade, a gente teve muito orgulho do que ela produziu, sem entender esse contexto todo que a gente estava inserido. Mas isso foi em 96, poderia ser em 2023 ainda fácil. Ainda temos que lidar com escolas que no dia 19 de abril ainda fantasiam as crianças. Né? Então, tive que colocar isso aqui para mostrar que, de fato, eu vivi essa situação. Mas eu queria, como considerações finais, trazer uma coisa que você trouxe, Janete. Além do canto, né, que você trouxe uma força e uma... A gente percebe que não é a gente percebe não só a matéria, né? A gente percebe a energia que a gente tem trocando uns com os outros. Você, quando trouxe o seu canto, você trouxe toda uma coletividade. Eu acho que a gente falou sobre coisas muito difíceis aqui também hoje. E a sua fala final, ela nos toca no sentido de pensar que isso é coletivo. Que é nesse coletivo que a gente consegue se fortalecer. E aí, eu acho que é nisso que a gente constrói, de fato, essa educação antirracista na vivência. A gente consegue se fortalecer estando nesse coletivo. Eu queria reforçar essa fala sua e essa energia para finalizar a minha fala e agradecer, mais uma vez, pela oportunidade de diálogo e pela presença de todos e todas aqui. Todos. Obrigado. Então, gente, eu aprendi que é preciso uma aldeia inteira para se educar uma criança, né? E aprendi também com Capinã que a gente precisa aprender a ler para ensinar nossos camaradas. Eu quero agradecer e te devolver o afeto, Edson, dizer o seguinte, eu trabalhei numa escola na Ilha do Governador, Colégio Brigadeiro Newton Braga, uma escola que ao longo dos anos foi se militarizando, então hoje tem uma gestão que é diretamente militar. E nessa escola, desde 2015, a gente conseguiu implementar 2 projetos. Um se chama Projeto Saravá. Durante um dia, em maio, a gente transforma a escola num terreiro afro-indígena. Hoje, essa escola tem uma disciplina Saravá. Ao longo do ano, os meninos e meninas que se inscrevem, porque é uma disciplina eletiva, aprofundar essas questões. E estimulado por esse projeto em maio, em outubro, um professor vindo do Jequitinhonha, ele migra para o Sudeste, se torna um doutor em geografia e ele se promete apresentar o Vale do Jequitinhonha como o Vale da Riqueza. Então, em outubro, durante a Semana do Saco Cheio, a gente faz uma imersão de 10 dias nessa região. E de lá, as melhores lembranças que eu tenho é que eu estou aprendendo sobre a cultura e história indígena contada pelos próprios indígenas. E isso a gente acaba reverberando. Então, de dizer que a gente é fruto de todas essas gentes que nos habitam, né? E o quanto é importante que cada um e cada uma que aqui esteve se torne um propulsor dessa energia pulsante de vida. E aí gostaria de agradecer a vocês pela oportunidade de, mais uma vez, dizer a minha palavra e convidar vocês, está tendo uma série de programas na televisão que nos permitem ampliar o nosso arsenal
arsenal, né, de palavras para enfrentar o que está aí. Então, gente, eu acho que é se apropriar mesmo do que está posto. Né? Tem um programa entrevista, né, com a Cida Bento, não é assim? Tem um outro programa que eu achei maravilhoso, que foi o das resistências negras, liderado por um professor que até da casa, não sei como é que é isso, que é o Ivani dos Santos, que são 5 episódios muito... Não, isso aí está tudo no Globoplay. E aí com acesso direto, enfim. E tem outros e outros tantos programas que hoje já não pode mais o que lá nos anos, no início dos anos 2000, muitos professores e professoras falavam, não há material. Assim, me parece que hoje o barato é o tesão de cada professor querer, e mais do que isso, a briga coletiva para a gente ampliar a luta, para que a gente tenha gestão democrática nas escolas, com verba para os processos. Senão vai continuar sendo isso, é uma professora, é excepcionalidade. E a excepcionalidade, a gente sabe aonde vai. Onde a gente vai, é o adoecimento. E não tem ninguém aqui querendo ficar doente. Acho que é isso. Obrigado. Não, isso, valorize, né? Dizia na nossa época, valorize. É o seguinte, gente, é um contentamento, né, de ter uma mesa como essa. Eu acho que isso é consequência também desses 20 anos, né, de 10.639, como eu disse, ela foi catalisadora de muita luta que começou antes dela, né, que foi enumerada aqui desde a minha fala, vocês foram falando. Sandra, eu só queria pontuar uma coisa, né, muito importante, que assim, a Nilma Lino Gomes, que é uma referência grande dentro desse campo, né, da educação, uma militante brilhante, uma mulher negra muito engajada em tudo que faz e que fala, e atualmente eu recomendo que vocês contem, eu não me lembro o nome do atual livro dela. Ela escreveu o Movimento Negro Educador e agora, em 2023, ela lançou mais 2 livros, um sobre educação infantil e um outro sobre a continuidade do Movimento Negro Educador. Não sei se vocês vão encontrar facilmente esses livros aí nas livrarias. Talvez aqui ao lado já tenha, tá? E ela está trabalhando com mais 2 categorias, que eu não vou falar aqui, não vou ser leviano. Primeiro, ela traz do pós-doutorado dela, né, do Movimento Negro Educador, ela traz a questões dos saberes regulatórios, sabe, Sandra? Esses saberes regulatórios, a gente tem que tomar muito cuidado com eles, porque eles estão dentro dessa perspectiva de uma educação eurocentrada. Então, muitas vezes, a gente acaba querendo valorizar esses saberes, colocar hierarquicamente, como bem pontuou aqui a Janete, né, como saberes que devem ser buscados, que devem ser aprendidos, que devem ser preconizados, que devem ser reconhecidos. Eles já são reconhecidos. Agora, o que eu acho bacana, posso pegar que eu achei lindo, então eu preciso tocar. Então, quando a gente pega uma produção de uma professora, né, que tem aí uma história belíssima de educação como a Janete, né, aqui ela está dizendo dos outros saberes que a Nilma fala muito, que são saberes emancipatórios. Né? Esses saberes, eles estão aqui. São saberes que geralmente a escola esconde, a escola não reconhece, a escola não diz. Hoje, dentro da universidade, eu e Mônica, que estamos há 40 e tantos anos aí no magistério, tanto na educação básica, na minha história, ela esbarra muito na sua, como no ensino superior, a gente bem sabe que depois da 12.711 de 2012, que trouxe a questão das cotas raciais e cotas sociais, né, para dentro das universidades federais, esses saberes emancipatórios que vêm aí junto com a luta
de povos negros, povos indígenas, LGBTQIA+, feministas, negras, brancas e etc. e tal, não binárias, o pessoal, as pessoas deficientes. Então, esses saberes empurraram portas dentro da universidade. Hoje, os nossos colegas conservadores e os colegas que estavam na educação centrada, eles não conseguem mais, não é, Bruno? Dar uma aula de sociologia sabendo que ali tem um público que está dizendo para ele: eu não quero ouvir apenas isso que você está querendo dizer para mim, né? Se você quer dar uma aula de Michel Foucault, eu quero saber, meu amigo, o que você tem para falar de Achille Mbembe e de tantos outros intelectuais, né, que a gente tem por aí, que a gente deve ouvir. Então, eu acho que essa hierarquia a gente tem que quebrar um pouco. Então, eu queria, assim, para não me estender, eu só queria lembrar uma coisa que foi muito importante na minha fala, que eu deixei de falar, mas quando a Mônica começou a falar dos cursos, na época era chamado de curso de capacitação. Hoje nós não usamos mais esse termo. Hoje é formação continuada. A importância em São Paulo de Kabengele Munanga, essa grande referência nossa. KB foi o precursor, ele foi o cara que trouxe ali no Centro de Estudos Africanos um curso que vinha gente do Rio de Janeiro, vinha gente do Brasil inteiro para trazer, que era ainda chamado de forma de capacitação, para a implementação da Lei 10.600, era em módulos. Então tinha um módulo de educação artística, um módulo de história, um módulo de geografia, um módulo de matemática, um módulo de sociologia, e que tinha lista de espera. Então o KB, ele sempre esteve na frente, né? Ele sempre foi um intelectual muito engajado e muito ligado à educação básica, né? Por isso, amanhã a gente está lançando o livro, né? Eu e o Jadir, o lançamento do nosso livro, que é Diálogos com o Pensamento de Kabengele Munanga. Sou eu, Jadir, Felisberto e Fernanda, né, Lima, que somos organizadores desse livro. E o querido irmão, quanto eu, tá? Jadir está aqui, e demais organizadores, e a mesa lindíssima que está aqui, muito obrigado por ter participado nessa tarde tão agradável aqui com vocês, tá bom? Obrigado. Então, a gente agradece a oportunidade do